Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E aqui eu trouxe o passo a passo desse tapete de crochê. Aqui é uma peça retangular que mede 70 centímetros de comprimento por 46 de largura. Aqui eu utilizei o barbante número 6 em 3 cores. Eu utilizei aqui nessa parte central a cor caramelo, alguns detalhes com o barbante cru e também fiz alguns detalhes com o barbante na cor café com leite. Aqui você pode trabalhar a variação de cores da sua preferência e também pode utilizar a marca da sua preferência. Aqui eu utilizei essa agulha para crochê de 4 milímetros para trabalhar com esse fio aqui número 6. Mas você pode também utilizar o fio número 8 para fazer esse tapete. E se utilizar esse passo a passo para fazer um caminho de mesa, você trabalha com fios de espessura menor. Aqui também com o fio número 6 você pode utilizar a agulha de 3,5 milímetros. É um passo a passo bem simples, é rápido de fazer. É uma peça econômica, não gasta muito material. Então, espero que vocês gostem do resultado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que quando for possível eu respondo. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para sempre estar recebendo as notificações quando eu postar algo novo no canal. Então, vamos dar início ao passo a passo? Aqui eu vou começar com o barbante caramelo. Faço a laçada inicial. Em seguida, faço 34 correntinhas. Aqui, para fazer maior ou menor, tem que ser múltiplo de 4. Feitas as 34 correntinhas, aqui eu vou laçar, vou contar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e aqui na sexta faço um ponto alto. Então aqui no começo fica assim, com esse espaço formado por 5 correntinhas, onde 2 correntinhas, uma fica o espaço aqui na base e a outra fica o intervalo aqui em cima. E as outras 3 correntinhas formam um ponto alto. Então fiz esse ponto alto, laço, venho na próxima correntinha e faço um ponto alto. Laço, venho na correntinha seguinte e faço um ponto alto. Então aqui formou um bloco de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, laço, aqui na base vou pular uma correntinha, na próxima faço um ponto alto. Aqui na correntinha seguinte faço um ponto alto. E na próxima correntinha faço o terceiro ponto alto. São 3 pontos altos seguidos. Faço uma correntinha, laço, vou pular uma correntinha aqui na base e na próxima faço um ponto alto. Essa daqui é a sequência da primeira carreira. Faço os blocos de 3 pontos altos e faço um intervalo de uma correntinha entre eles. Aqui eu fiz os blocos de 3 pontos altos no cordão de correntinhas inicial e fica assim. São 7 blocos de 3 pontos altos. Aqui no início eu tenho o equivalente a um ponto alto, uma correntinha, formando o espaço. E aqui no final eu tenho 2 correntinhas sobrando, então faço uma correntinha e faço um ponto alto na última correntinha aqui de base, ficando igual ao começo da carreira, com um ponto alto e um espaço. Vou começar a próxima carreira com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Laço, viro a peça para o outro lado e aqui dentro desse espaço de uma correntinha farei 2 pontos altos. Contando com essas 3 correntinhas aqui do início, eu tenho um bloco de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou pular os 3 pontos, no próximo espaço faço um bloco de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou pular os 3 pontos, no próximo espaço faço um bloco de 3 pontos altos.
Então aqui, na segunda carreira, eu fiz os blocos de 3 pontos altos, sempre aqui dentro dos espaços de uma correntinha. Fiz uma correntinha de intervalo entre um bloco e outro, e aqui estou chegando ao final. Tenho aqui o último bloco de 3 pontos altos na carreira anterior, e tenho aqui as 5 correntinhas do início. Então, nessa correntinha, aqui eu vou pegar por baixo, essa correntinha que está junto do ponto alto, e aqui eu farei 2 pontos altos. Então, faço a correntinha de intervalo, laço, venho aqui, ó, passo por baixo e faço 2 pontos altos. E dentro da próxima correntinha faço um ponto alto. Então, aqui eu encerrei a segunda carreira. Fica assim. Agora eu faço 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e uma correntinha de espaço. Vou laçar, viro a peça para o outro lado. Aqui eu vou pular os 2 pontos, e no primeiro espaço de uma correntinha, faço o bloco de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo os 3 pontos, no próximo espaço faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha, no próximo espaço 3 pontos altos. Retorno no final da carreira. Aqui eu fiz a terceira carreira, fiz aqui no último espaço o bloco de 3 pontos altos, então aqui no final da carreira anterior eu tenho 3 pontos altos. Aqui faço uma correntinha, venho no último ponto alto e faço um ponto alto sobre ele. E aqui eu encerrei a terceira carreira, que é exatamente igual à primeira. Toda carreira ímpar vai começar e terminar com espaço vazio. Toda carreira par vai começar e terminar com o bloco de 3 pontos altos. Então, vou iniciar a quarta carreira com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, laço, viro a peça para o outro lado e dentro do espaço de uma correntinha faço 2 pontos altos. Contando aqui com as 3 correntinhas do início, eu tenho o bloco de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo os 3 pontos, no próximo espaço faço 3 pontos altos. E vou seguir a mesma sequência até o final da carreira. Aqui é uma repetição simples. Uma correntinha, no espaço de uma correntinha faço o bloco de 3 pontos altos. Aqui eu vou encerrar a quarta carreira, fiz uma correntinha de espaço, vou pular os 3 pontos e aqui onde eu tenho uma correntinha, embaixo dela faço 2 pontos altos, passando aqui a agulha por baixo. Não precisa ser dentro da correntinha. E o último ponto alto eu faço na correntinha seguinte. Agora, nesse caso aqui é dentro da correntinha, que é para ficar preso. Encerrei aqui a quarta carreira. Vou iniciar a quinta carreira, que é ímpar, seguindo aqui o mesmo padrão que eu fiz na terceira. Faço 4 correntinhas, laço, viro a peça para o outro lado, vou pular os 3 pontos e no primeiro espaço faço o bloco de 3 pontos altos. Feito o primeiro bloco, faço uma correntinha. No próximo espaço, mais um bloco de 3 pontos altos. Farei assim até o final da carreira. Aqui eu estou chegando ao final da quinta carreira, faço uma correntinha, laço. Aqui eu tenho os 3 pontos altos, no último faço um ponto alto. Então fica assim, com espaço vazio. Agora eu vou repetir esse padrão nas próximas carreiras. Já vou adiantar, farei até mais ou menos 25 ou 27 carreiras.
A quantidade vai depender do tamanho que a pessoa quer. O importante é que seja a última carreira uma carreira ímpar, para ficar aqui igual ao início. Então eu vou adiantar e depois eu mostro quantas eu fiz. Aqui eu retornei após ter feito 29 carreiras. Eu disse que faria entre 25 e 27, mas eu decidi fazer mais algumas. Portanto, que seja um número ímpar. Então pode ser feito 29, 31, ou pode ser feito menos carreiras. Vai depender aí do tamanho que você quer a peça. Aqui, o comprimento da minha peça ela está com 42 centímetros. E na largura, com 20. Então aqui, depois de ter feito essa base, a partir de agora eu vou fazer as carreiras contornando a peça. Então essas 29 eu fiz com carreiras de ida e volta, agora eu farei contornando a peça. Então aqui eu já encerrei com ponto alto, faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui eu vou virar a peça e aqui nessa lateral eu tenho um ponto alto. Nesse espaço eu farei mais 2 pontos altos. Aqui eu fiquei com um bloco de 3 pontos altos. Nesse canto, em cada canto eu farei um leque. Só que aqui, como eu estou no início, eu vou fazer apenas a metade do leque. Quando eu encerrar a carreira, eu vou fazer a outra metade. Agora faço uma correntinha, laço, vou pular a lateral desse ponto alto e aqui nesse próximo, onde eu tenho espaço, faço um bloco de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, laço, vou pular a lateral desse próximo ponto alto e no seguinte, que é esse que tem o espaço, faço mais um bloco de 3 pontos altos. Então aqui onde eu tenho as carreiras ímpares, que são as que têm os espaços, eu faço o bloco de 3 pontos altos. Em seguida faço uma correntinha e pulo a lateral desses pontos altos, que são as carreiras pares, que começou aqui com os 3 pontos. Então onde eu tenho a carreira par, eu pulo para a carreira ímpar, que é a carreira que tem os espaços. E aqui eu faço o bloco de 3 pontos altos. Aqui eu fiz em toda a lateral os blocos de 3 pontos altos com os espaços de uma correntinha entre eles. Cheguei aqui no final, onde eu tenho os 2 últimos blocos. Esse daqui é o bloco par e aqui o último é o ímpar. Então aqui eu vou fazer um leque. Faço uma correntinha, laço, e aqui dentro do espaço faço 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e aqui dentro do mesmo espaço faço mais 3 pontos altos. Aqui eu fiz o leque do canto, faço uma correntinha, vou pular os 3 pontos e aqui na correntinha faço um bloco de 3 pontos altos. Então o canto fica com o leque. Faço uma correntinha, pulo os 3 pontos, no próximo espaço faço um bloco de 3 pontos altos. Vou fazer assim até chegar no canto. Aqui eu fiz os blocos de 3 pontos altos, cheguei aqui no canto, formado pelas correntinhas. Faço uma correntinha de espaço e aqui dentro eu faço o leque. São 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas. E dentro do mesmo espaço faço mais 3 pontos altos. Agora faço uma correntinha, vou pular a lateral
aqui desse ponto alto da carreira par, e na próxima eu faço um bloco de 3 pontos altos, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Faço uma correntinha, pulo a carreira par, e aqui na carreira ímpar faço os 3 pontos altos. Agora é só fazer assim a volta inteira. E retorno aqui no final da carreira para mostrar como se encerra. Aqui eu fiz a volta inteira e vou encerrar onde eu iniciei com a metade do leque. Então faço uma correntinha de espaço, laço, e aqui no canto onde eu tenho a metade do leque, nesse mesmo espaço faço mais 3 pontos altos. E aqui, para fazer o encerramento, eu vou fazer uma correntinha e meio ponto alto inclinado aqui, onde eu tenho as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Só que eu vou fazer a troca de cor, então eu vou cortar esse fio. Caso você não vá fazer a troca da cor nesse momento, então você não corta o fio e vai fazer a correntinha e o meio ponto alto da forma como eu vou mostrar. Mas por enquanto aqui eu vou cortar o equivalente a uns 4 dedos de fio, mais ou menos, porque eu vou amarrar a outra cor aqui. Então eu vou cortar o fio, vou amarrar a outra cor e retorno para mostrar como encerra a carreira. Aqui eu fiz o nó, você vai fazer aí o nó da sua preferência. Corto o excesso aqui nos fios e aqui vamos completar a carreira. Faço uma correntinha, aqui eu vou laçar, ver onde eu tenho as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Na terceira, passo a agulha por dentro e puxo o fio. Fiquei com 3 laçadas, tiro as 3 de uma vez. Aí fica assim, não tem problema, porque aqui eu vou fazer pontos altos, vai cobrir essa parte. Porque aqui eu tenho a carreira finalizada e aqui é o espaço de 2 correntinhas, ou seja, eu fiz uma correntinha e meio ponto alto. Então fica o equivalente aqui ao espaço de 2 correntinhas. Como o fio já fica no meio do leque, então eu vou iniciar fazendo a metade de um leque. Faço 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e aqui nesse espaço faço mais 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos altos, aqui ó, você tenta deixar o nó sempre pro avesso. Fiz a metade do leque, faço uma correntinha, vou para o próximo espaço e faço blocos de 3 pontos altos. Fiz aqui o bloco de 3 pontos altos, no primeiro espaço faço uma correntinha, e no próximo espaço faço mais um bloco de 3 pontos altos, seguindo aqui o padrão que eu já fiz nas carreiras anteriores. Sempre uma correntinha de espaço, pulo os 3 pontos, no próximo espaço faço um bloco de 3 pontos altos. E eu faço assim até chegar no leque do canto. Aqui eu fiz os blocos de 3 pontos altos, com os espaços de uma correntinha entre eles. Agora cheguei aqui no canto onde eu tenho o leque. Faço uma correntinha e dentro do espaço do leque faço outro leque. São 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Fiz aqui o leque, faço uma correntinha e aqui no próximo espaço faço o bloco de 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo bloco 3 pontos altos, até chegar no leque do canto. Então aqui, todas as carreiras que eu vou fazer a partir de agora, até chegar no acabamento, elas vão seguir esse padrão. Será sempre dessa forma. Nos espaços de uma correntinha faço um bloco de 3 pontos altos e entre eles faço o espaço aqui de uma correntinha.
E onde eu tenho os cantos, faço leque dentro do leque. É sempre assim. E para iniciar as carreiras, tanto o início quanto o encerramento é feito da mesma forma. Então vou encerrar essa carreira e vou mostrar o início da próxima, só para reforçar como se faz. Mas a partir daí eu farei todas as carreiras e só volto no acabamento. Aqui eu fiz a volta inteira, cheguei na parte onde eu já fiz a metade do leque, fiz a outra parte, agora eu vou fazer o encerramento. Como eu vou trocar novamente a cor, aqui eu cortei o fio, deixei mais ou menos aqui uns 4 dedos do fio o barbante cru e fiz aqui o nó com essa cor que é o café com leite. Então faço uma correntinha, laço, venho aqui onde iniciei com as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, puxo aqui o fio, ficou com as 3 laçadas, tiro as 3 de uma vez. Aqui eu encerrei a carreira e vou iniciar a próxima. Com as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E faço dentro do mesmo espaço mais 2 pontos altos, para formar aqui a metade do leque. Agora é só continuar o padrão. A ordem das cores você vai definir aí da sua preferência. Você pode trabalhar com 2 cores, com 3, pode trabalhar apenas com uma. Mas o padrão é esse daqui. Então eu vou adiantar as carreiras e depois eu vou mostrar quantas eu fiz, qual foi o padrão de cores que eu utilizei e depois eu vou mostrar o acabamento. Mas aqui é a regra básica, é só leque dentro do leque e nos espaços faço os blocos de 3 pontos altos. O intervalo entre eles continua com uma correntinha. Retornei após ter feito 7 carreiras. Aqui eu conto a primeira carreira, onde eu fiz com caramelo. Esse aqui eu estou contando as carreiras que contornam a peça. Então fiz a primeira com o fio caramelo, a segunda eu fiz com o barbante cru. Em seguida eu fiz 2 carreiras utilizando o café com leite, mais uma carreira com barbante cru e mais 2 carreiras aqui com o café com leite. Ao todo, 7 carreiras. Você pode fazer mais, só que aqui eu vou fazer o acabamento, na última carreira. Aqui para fazer o acabamento, eu vou utilizar o barbante cru. Então, essa carreira aqui que eu fiz com café com leite, eu encerrei com 2 correntinhas e um ponto baixíssimo, e depois eu cortei o fio, porque com o barbante cru eu vou iniciar nesse primeiro espaço, e não aqui dentro. Então, eu fiz aqui o corte do fio, depois eu faço o arremate, e agora nesse primeiro espaço eu vou prender o barbante cru. Aqui com o fio cru faço a laçada inicial. E aqui em qualquer um dos espaços, pode ser nesse primeiro, depois do leque do canto, então pode ser nesse aqui antes do leque do canto. Eu vou passar aqui a agulha por baixo da correntinha, puxo a laçada e faço um ponto baixíssimo. Então aqui dentro desse espaço eu farei um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço 2 correntinhas, laço e dentro do mesmo espaço faço mais 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, passo para o próximo espaço aqui de uma correntinha e faço um ponto baixo. Fica assim. Faço 2 correntinhas, laço e dentro do mesmo espaço faço mais 3 pontos altos. Passo para o próximo espaço e aqui faço um ponto baixo.
Aqui, caso você queira deixar esse ponto, aqui é o ponto tombadinho. Se você quiser deixar essa ponta aqui maior, você faz, em vez de 2 correntinhas, faz 3. Eu fiz em toda a lateral o ponto tombadinho, em cada espaço. Fiz aqui no último espaço, antes do leque. Agora prendo com ponto baixo dentro do leque. Faço 2 correntinhas, laço, e dentro do espaço do leque farei 4 pontos altos. Aqui eu farei mais pontos porque eu tenho espaço de 2 correntinhas. Se eu fizer menos pontos, vai ficar se fechando a peça. Então faço 4 pontos altos. Agora passo para o próximo espaço e faço um ponto baixo. E aqui eu vou continuar a sequência. Faço as 2 correntinhas e dentro do mesmo espaço faço 3 pontos altos. 4 apenas nos leques dos cantos. Então é só fazer assim por toda a volta, lembrando que aqui no leque eu faço mais pontos. E lembrando também que aqui onde eu faço ponto baixo, 2 correntinhas, você pode optar por fazer 3 correntinhas. Então farei assim a volta inteira, corto o fio, faço o arremate e a peça vai estar concluída. Aqui eu utilizei o barbante cru para fazer acabamento, mas você pode também trabalhar com o barbante que fez aqui essa parte central. Aqui eu fiz o acabamento pela volta inteira e a peça ela fica assim. Aqui na lateral, o ponto tombadinho fica assim. E aqui no canto ele fica maior. Eu já fiz o arremate do fio. Aqui a peça está concluída. Ela ficou com 70 centímetros de comprimento por 46 de largura. Eu vou deixar as fotos para vocês verem a peça por completo. Mas você pode fazer com o mesmo passo a passo, tamanho maior. Pode fazer uma passadeira de 1 metro. E pode fazer também um caminho de mesa, só que utilizando um fio de espessura menor. Você pode utilizar a variação de cores da sua preferência, tanto a cor quanto a marca aqui do barbante da sua preferência. Então espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que quando for possível eu respondo. Então agradeço muito a atenção de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.